E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez bora com mais um review de Knockout com a resenha do episódio 4. E olha, meus amores, eu amei esse episódio, foi muito bom, muito bem conduzido, com cenas NC intensas, bem dirigidas, com uma química magnética absurda mesmo entre o Tan e o Kim. A ação de companheirismo e tensão sexual que eles estão construindo ali é bonita, intensa e muito quente. Bora lá comentar tudo do quarto episódio de Knockout. Vamos lá. O episódio começa exatamente após o beijo feroz ali na academia. Beijos continuam ávidos, carregados de desejo, enquanto Tan e Kim praticamente tropeçam até o quarto, seus corpos se procurando com sofreguidão. As roupas são descartadas peça por peça, como se não houvesse espaço para barreiras entre eles. Tan ergue o Kim com força, deitando ele na cama, onde eles permanecem devorando os lábios um do outro. Foi só beijão que esses dois entregaram, gente. Excelente. A gente vê Tan e Kim completamente intoxicados um pelo outro. Fome, carinho e necessidade se misturando em uma dança feroz e prazerosa. Mas o telefone de Tan toca. É Typhoon. Ele ignora, continuando a explorar a pele de Kim e seus lábios com beijos quentes e intensos. O telefone insiste, toca de novo, só que o Tan prova pro Kim aqui quem é que manda. A intensidade com que ele conduz o Kim na cama, as coisas que ele pede pro Kim falar, gente, não resta dúvida quem é que domina aqui. Então se entrega, gente, só que o telefone atrapalha de novo e o Kim pede para o Tan atender. Então coloca a chamada no Viva Voz e o Typhoon fala, gente, que dessa vez ele não pode perder para o Tan, que ele não vai perder. A chamada é então encerrada, o clima entre eles fica esquisito aqui, então eles decidem não prosseguir. E aí o Tan explica para o Kim que o Typhoon era a única pessoa que ele tinha na vida. Que eles treinavam juntos, mas que ele sempre se segurava. Quem diria que o Typhoon interpretaria isso como se o Tan menosprezasse ele. Tan então é firme com o Kim ao afirmar que ele não sente mais nada pelo Typhoon que foi passado. O Kim assente com a cabeça aqui, mas a gente vê que ele ficou triste, né, gente? Que ele tá inseguro aqui, porque ele sabe que o Typhoon afeta muito o Tan sim, mesmo que o Tan não perceba completamente. Então fala para eles descansarem ali, gente, ele se deita, só que o Tan quer deixar o Kim seguro, né? Então ele beija o pescoço do Kim aqui, ele abraça ele. Essa é a forma que o Tan encontrou de mostrar para o Kim que tá tudo bem, que o Tan é dele nesse momento. Só que o Kim ainda está um pouco inseguro, e é assim que eles adormecem. Manhã seguinte acontece a pesagem do Tan para a luta. Tan passa sem problemas, né? Mesmo que o Kim fique reclamando com o Mawin ali sobre a balança, e eu senti que tem um momento que o Mawin, ele meio que provoca o Kim sobre o que é que o Tan anda comendo para poder ganhar peso, né, gente? Quem entendeu, entendeu. E aí quando eles estão sozinhos ali, o Tan pede para que o Kim massageie. O Kim concorda, gente, e a cada toque, né, a cada aperto que ele dá no quadríceps do Tan geme ordens, né? Mais forte, mais profundo. O desejo vai crescendo, o calor vai subindo, até que eles são interrompidos pelo Ichi e pelo treinador. A tensão se dissipa e o Ichi tá bebendo um refrigerante que o Mawin comprou para ele, né? Foi o Mawin indicando para o Ichi aqui que ele presta atenção nele e que ele quer cuidar dele. Antes de entrar no ringue, o Typhoon injeta uma substância ali, ele até implora pro cara aumentar a dose, né? Falando que ele não pode perder de jeito nenhum. O cara fala que tá tudo bem, mas para ele não contar pro treinador. E aí, gente, o Typhoon ele tá trapaceando aqui, né? Ele quer vencer a todo custo. A luta então começa, é troca de chute, de socos, golpe seco, é sangue escorrendo, é força e resistência levadas ao limite. Em um momento que o Tan consegue derrubar o Typhoon, se eu não me engano foi com um belo de um chute, só que por conta da substância ali, o Typhoon consegue se levantar sem problemas. Ele se levanta como uma máquina, né, gente? E a luta recomeça. Mesmo com o auxílio da substância, que lhe dá mais força ali, mais fôlego, mas não lhe dá mais habilidade, né, gente? E o Tan é muito melhor do que ele. E ele é bem resistente também. E ele vai muito melhor na luta, gente. Mas apesar disso, os juízes dão a vitória para o Typhoon. Felizmente a corrupção venceu, já que o Pacorn é conhecido por comprar lutas. E foi exatamente isso que ele fez. O Kim furioso acusa o Pacorn e o Typhoon de terem comprado o resultado da luta, de molhar ali as mãos dos juízes, só que o Pacorn repreende ele, né? Falando que ele devia respeitar o lutador e as decisões dos juízes. Então manda o Kim levar o Tan até as entrevistas, gente, e o Kim sem escolhas obedece. E o Tan tá muito mais calmo e tá aceitando muito mais esse resultado corrupto do que o Kim esperava. Ele então fala para os entrevistadores ali que o Typhoon foi melhor do que ele, que isso acontece, que não dá para ganhar toda e que ele respeita a decisão do juiz. O Kim então questiona pro Tan por que ele tá tão calmo, tá tão passivo, tá aceitando as coisas tão de boa assim. O Tan explica para ele que esse é o mundo do boxe. Quem
tem dinheiro dita as regras, dita quem vence. Os apostadores poderosos apostaram no Typhoon, com a garantia de que o Typhoon iria vencer, já que o Pacorn compra os juízes ali. O Tan então fala para o Kim que tipo de emoção que ele está esperando dele e que ele está com fome, para os dois irem comer juntos. Ele consegue acalmar o Kim, os dois conseguem se divertir. O Tan até fala que eles podem encarar isso como um date, que é a primeira vez que eles comem sozinhos. O clima aqui fica melhor, né? O Tan, gente, ele quer um canguru ali que tá utilizando uma luva de boxe, né? Pra pendurar ali no carro dele. E aí o Kim tenta ganhar pra ele, né? Só que pra isso ele vai precisar socar uma máquina ali. E ele acaba não se saindo muito bem. O Tan até ensina ele aqui como socar corretamente, né? Como socar utilizando o peso do seu corpo. Só que o Kim também não vai muito bem. Porque o Tan é profissional, né, gente? Ele consegue ganhar ali. E claro, enquanto ele tá ensinando o Kim a como se socar, ele dá aquela flertada boa, né, gente? Maravilhoso. Enquanto isso, Mawin e Witch acompanharam a Kiel aqui até o novo hospital, né, onde ela vai ficar para aguardar o transplante de coração. O Mawin fala para o Witch que agora que ele não tem tantas despesas hospitalares assim para pagar, se ele pode parar de ser massageador, né? Que ele quer cuidar dele agora. O Witch concorda aqui e fala que finalmente ele pode ser um boxeador em tempo integral, né? A gente vê aqui uma progressão no relacionamento entre o Mawin e o Witch, né, gente? Parece que os dois já namoram em segredo. Voltando ao Tan e o Kim, gente, quando eles chegam no prédio do Kim, eles vão de cara com a agiota, que debocha, provoca eles ali e depois agradece o Tan por ter pagado toda a dívida do Kim. Eles então entram no quarto do Kim ali e o Kim tá irritado com o Tan por ter feito isso. Desculpas por ter feito isso sem o consentimento. E fala que ele só queria ajudar. Como quem, sem dizer, confessa, eu só quero cuidar da pessoa que eu gosto. Quem então entende o que o Tan fez aqui, agradece ele, gente, e promete que vai pagar ele assim que possível. Tan sorri, gente, e fala que ele não precisa mais ficar na academia, né? Que ele não tem mais dívidas ali, mas ele ainda quer ficar na academia, né? O Kim pergunta se o Tan quer que ele fique, e o Tan fala que sim, que ele quer que ele fique com ele, né? O Kim assente. E eles então se beijam, gente, sem barreiras, sem dívidas, sem medo. O Tan então pergunta para o Kim se ele quer ser namorado de um boxeador, o Kim concorda, e dessa vez, gente, sem nada que os impeça, eles finalmente se entregam totalmente um para o outro, né? Eles vão ter a primeira vez deles. Tan começa beijando o Kim um pouco devagar, mas não demora para ele acelerar o ritmo. Tanto o Kim quanto o Tan gostam de tocar na curva do pescoço um do outro, deixando o beijo ainda mais profundo, ainda mais intenso. Tan aqui provocando arrepios que percorrem a espinha do Kim. Seus dedos deslizam ali, puxando o Kim para mais perto dele. Então acaricia a pele do Kim e o Tan murmura que se o Kim quer, ele deve dizer isso para ele. O Kim, com os olhos brilhando de desejo, assente em resposta. Beijos famintos percorrem os corpos nus, cada centímetro explorado com urgência e reverência. As bocas se encontram alternando entre doçura e brutalidade, como se precisassem provar na carne o que já sentiam no coração. No meio da intensidade, gente, vem um sopro de leveza. O Kim espirra. Eu sei que vocês lembraram do Joey nesse momento de mais Tendi, né, gente? Que espirrava quando atingia o clímax, ou quando estava próxima do clímax. Só que o Kim ri aqui, gente, e explica que é porque tem muita poeira ali. Eles se olham, os dois sorriem um para o outro e se beijam mais profundamente, mais entregues. O Tan envolve por completo o movimento ritmado, firme, carregado de ternura e desejo. O suor cobre os corpos, as respirações se entrelaçam e ali na união crua e sincera, eles deixam de ser dois para se tornarem um só. Cena que não é apenas arte moral pelada, é entrega, é compromisso silencioso, é uma promessa que, a partir dali, eles pertencem um ao outro. E bom, em relação ao excelente episódio 4 de Knockout, é isso que eu tinha para comentar. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio? Curtiram as cenas NCs? Comenta tudo aqui pra mim e bora discutir. E agora, como sempre, eu ia comentar preview do próximo episódio, mas antes que não quer spoiler do próximo episódio, se você gostou do vídeo até aqui, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Vejam, pra você que ficou comigo, bora detalhar a preview do episódio 5 de Knockout, vamos lá. A preview abre com o Kim perguntando se eles devem mudar a forma que eles chamam um ao outro, né, já que o relacionamento entre eles progrediram. Então arrisca um querido aqui, gente, deixando o Kim todo bobo. O Kim então provoca o Tan, né, falando que eles podiam aproveitar o carro aqui, e aí o Tan beija ele agressivamente aqui, deixando claro que se eles começarem eles não vão parar. E não é o que o Kim quer, né, gente, o Kim quer ir com tudo. Só que eles são interrompidos de repente por o grito de uma mulher. E é então que um cara barra pesada aparece na academia ali e pergunta para o Mawin quando que ele vai pagar ele, né. O cara aponta a arma ali para ele, gente, e dá um mês para eles resolverem a dívida ali, gente. O próximo perigo veio aí e talvez esse seja ainda maior do que a da agiota lá, né, gente? O que vocês acham? Comenta aqui pra mim e bora discutir. Eu tô muito, mas muito ansioso pro episódio 5 de Knockout, gente. Tô amando essa série.
e vocês. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, bye bye!